Bom dia, meus queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta manhã. Hoje não é um dia comum. Hoje é quinta-feira, 07 de maio de 2026, e eu preciso te dizer algo muito sério. Deus já começou a agir na sua vida antes mesmo de você abrir os olhos hoje. Essa oração não chegou até você por acaso. Se você clicou neste vídeo, se você está ouvindo essa voz agora, é porque existe algo que Deus quer fazer no seu coração hoje. E eu te peço, antes de continuarmos, clica no gostei agora e escreve nos comentários: Senhor, aumenta a minha fé. Mas escreve com fé, viu? Não como uma frase qualquer. Escreve como quem está entregando o coração. Porque tem comentário que vira oração, tem palavra digitada com lágrimas que sobe direto ao céu. E fica comigo até o final, porque hoje nós vamos clamar por algo que pode mudar completamente a sua história. Sabe, queridos, existem dias em que a gente acorda, mas parece que algo dentro de nós ainda está cansado. O corpo levanta, mas a alma ainda está no chão. Tem gente que está ouvindo essa oração agora e por fora parece forte, mas por dentro está lutando uma batalha que ninguém vê. Talvez você esteja assim hoje, cansado de tentar e não ver resultado, cansado de orar e parecer que nada muda, cansado de carregar algo que você nem consegue explicar direito. E o mais difícil não é nem a luta, é quando a fé começa a enfraquecer no meio do processo. Mas escuta isso com muita atenção. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Se você ainda está de pé, é porque Ele ainda está sustentando você. E hoje, Ele quer reacender algo dentro do seu coração. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que palavra forte. Jesus não disse que algumas coisas são possíveis. Ele não disse que só o fácil é possível. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Mas presta atenção nisso. Crer não é fingir que não existe dor. Crer não é ignorar a luta. Crer é olhar para tudo isso e ainda assim dizer: o meu Deus é maior. Crer é sentir medo, mas continuar caminhando. Crer é não entender tudo, mas confiar mesmo assim. E quando Jesus disse essa palavra, existia ali um pai desesperado, um pai que carregava uma dor que talvez só quem ama profundamente consegue entender. O filho dele sofria, era atormentado, vivia em crises. Agora imagina a dor desse homem acordar todos os dias, sem saber como o filho estaria. Ver quem você ama sofrendo e não poder fazer nada. Talvez esse pai já tivesse tentado de tudo. Talvez ele já tivesse batido em todas as portas. Talvez ele já tivesse ouvido promessas, já tivesse criado expectativas e depois visto tudo desmoronar. E sabe o que é mais difícil? É quando a esperança começa a diminuir pouco a pouco. Talvez tenha alguém aqui hoje assim. Você tentou, você orou, você acreditou, mas a situação ainda não mudou. E dentro de você começa a surgir aquela pergunta silenciosa: será que ainda tem jeito? Mas aquele pai fez uma coisa que mudou tudo. Ele levou a dor dele até Jesus. Ele não ficou preso na decepção.
Ele não desistiu no meio do caminho. Ele decidiu dar mais um passo. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus disse: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." E a resposta daquele homem foi uma das orações mais sinceras da Bíblia. Ele disse: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Que coisa linda! Ele não fingiu ser perfeito. Ele não tentou parecer forte. Ele foi sincero. Ele disse: "Eu creio, mas ainda tem partes de mim que estão fracas." E talvez essa seja a sua oração hoje. Senhor, eu creio, mas me ajuda onde eu ainda duvido. Senhor, eu confio, mas fortalece o que está abalado dentro de mim. E sabe o que aconteceu? Jesus respondeu: o impossível cedeu. A dor daquele pai encontrou resposta, porque quando a fé encontra Jesus, o impossível não permanece de pé. E eu sinto no meu espírito algo muito forte agora. Tem pessoas ouvindo essa oração que estão exatamente nesse lugar, entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o cansaço. Mas Deus está dizendo hoje: eu não preciso de uma fé perfeita, eu preciso de um coração sincero. Se você ainda consegue dizer: Senhor, me ajuda, já é o suficiente para Deus começar a agir. E eu quero declarar algo sobre a sua vida agora. Aquilo que você não consegue resolver, Deus pode tocar. Aquilo que parece travado, Deus pode destravar. Aquilo que parece impossível, Deus ainda pode mudar. Mas você precisa permanecer. Não desliga agora. Não sai da presença antes da resposta, porque enquanto você ouve essa oração, Deus está trabalhando dentro de você. E eu me lembro de um outro homem, Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho, cego, dependente, esquecido por muitos. Talvez muita gente passasse por ele todos os dias e ninguém realmente enxergasse a dor dele. Mas um dia ele ouviu algo diferente. Disseram que Jesus estava passando. E naquele momento, algo despertou dentro dele. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? Tentaram calar ele, mandaram ele ficar quieto. Mas escuta isso: a fé verdadeira não se cala quando sabe que Jesus está perto. Ele gritou mais alto e Jesus parou. Presta atenção nisso. O clamor da fé faz Jesus parar. O mundo pode ignorar você, mas Jesus não ignora a sua voz. Talvez hoje você também esteja cercado por vozes que dizem: não vai dar certo, não adianta tentar, já acabou. Mas hoje você precisa fazer como Bartimeu, clamar mais alto, crier mais forte, não se calar, porque Jesus ainda está passando e Ele ainda responde quem clama com fé. Se você crê nisso, escreve agora: Jesus, tem misericórdia de mim. Escreve com fé, porque hoje algo está sendo destravado no mundo espiritual. Fica comigo. Agora, queridos, continua comigo aqui. Não sai agora. Porque o que Deus vai fazer nesta próxima parte pode tocar exatamente na área da sua vida que você mais precisa. Respira fundo por um instante e abre o seu coração, porque o Espírito Santo está trabalhando enquanto você ouve. Sabe, existe um tipo de luta que não aparece por fora. Aquela dor silenciosa, aquela preocupação que ninguém entende, aquela batalha dentro da mente que às vezes tira o sono, que às vezes rouba a paz, que às vezes faz a pessoa
sorrir por fora, mas chorar por dentro. Talvez você esteja assim hoje, e o mais difícil é quando parece que você já fez tudo o que podia. Já orou, já tentou, já acreditou, e mesmo assim, a situação continua ali, como uma montanha que não se move. Mas escuta isso com muita atenção agora. Nem toda demora significa ausência de Deus. Às vezes, Deus está trabalhando em silêncio. Às vezes, Ele está preparando algo maior do que você imagina. Às vezes, Ele está fortalecendo você por dentro antes de mudar o que está por fora. E eu quero te lembrar de uma mulher que carregava uma dor por 12 anos. 12 anos não eram 12 dias, não eram 12 semanas, eram anos. Anos tentando encontrar uma solução, anos buscando cura, anos ouvindo talvez que não tinha mais jeito. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo o que tinha e mesmo assim só piorava. Agora imagina o coração dessa mulher. Não era só o corpo que estava doente, era a alma que estava cansada, era a esperança que estava desgastada, era a força que já não era a mesma. Talvez alguém aqui se identifique com isso. Você não está apenas cansado fisicamente, você está cansado emocionalmente, cansado de tentar explicar o que sente, cansado de carregar algo sozinho, cansado de lutar uma batalha que parece não ter fim. Mas um dia, essa mulher ouviu falar de Jesus e algo dentro dela despertou. Ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Olha isso. Ninguém disse isso para ela. Não foi alguém que colocou fé nela. Foi uma decisão interna. Foi uma fé que nasceu no meio da dor. E presta atenção nisso agora. Ela não tinha caminho aberto. Ela não tinha ajuda. Ela não tinha vantagem nenhuma. Ela teve que atravessar a multidão. Teve que enfrentar o cansaço. Teve que vencer a vergonha. Teve que romper o medo. Ela teve que lutar passo por passo até chegar perto de Jesus. E talvez é isso que está acontecendo com você hoje. Você está no meio de uma multidão de problemas, multidão de pensamentos, multidão de preocupações, multidão de contas, multidão de diagnósticos, multidão de medos. E parece que cada passo exige mais força do que você tem. Mas escuta isso, a fé não precisa ser perfeita, ela precisa ser persistente. Mesmo cansado, continue. Mesmo com medo, continue. Mesmo sem entender, continue. Porque quando aquela mulher finalmente tocou em Jesus, algo aconteceu imediatamente. A dor parou, o fluxo cessou, a cura chegou. E o mais lindo disso tudo é que Jesus parou. No meio de uma multidão, ele percebeu um toque diferente, um toque de fé. Presta atenção nisso. Muita gente estava perto de Jesus, mas só uma pessoa tocou com fé. Talvez hoje você esteja ouvindo essa oração junto com milhares de outras pessoas, mas Deus está vendo o seu coração de forma individual. Ele conhece a sua dor, ele conhece a sua história, ele sabe exatamente o que você precisa. E eu sinto isso muito forte agora. Tem pessoas aqui que já estavam quase desistindo, quase entregando tudo, quase aceitando que é assim mesmo. Mas hoje, Deus está dizendo: não acabou. Ainda tem resposta, ainda tem cura, ainda tem milagre. E talvez você diga: mas eu já tentei tanto. Sim, mas ainda não terminou. Enquanto há fé, há possibilidade. Enquanto há oração,
há caminho. Enquanto há Deus, há solução. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Responde no seu coração. O que você precisa que Deus faça na sua vida hoje? Não responde com medo, não responde com dúvida, responde com fé. Porque assim como Jesus perguntou, que queres que eu te faça hoje? Ele está olhando para você e Ele está ouvindo a sua resposta. Se você puder, escreve agora nos comentários: Senhor, eu preciso de um milagre. Escreve com fé, porque quando você declara, você está alinhando o seu coração com o céu. E fica comigo, não sai agora, porque na próxima parte nós vamos entrar na oração poderosa. Nós vamos apresentar diante de Deus sua vida, sua família, suas lutas, seus pedidos, e nós vamos clamar juntos por cura, por libertação, por portas abertas, por respostas que só Deus pode dar. Prepara o seu coração, porque o que vem agora não é só palavras, é oração com fé, é clamor, é entrega, é encontro com Deus. Agora, queridos, chegou o momento mais importante. Se você puder, feche os seus olhos por um instante ou apenas diminua o ritmo e concentre o seu coração, porque agora nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nesta manhã de quinta-feira, 07 de maio de 2026, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, com fé e com o coração aberto. Pai, antes de qualquer pedido, nós queremos Te adorar. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és fiel. Não existe outro como o Senhor. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo quando nós não entendemos, o Senhor continua no controle. E por isso hoje, nós reconhecemos, Tu és o Deus do impossível. Pai, nós entregamos agora, diante de Ti, tudo aquilo que está pesando no nosso coração. Aquelas preocupações que tiram o sono, aquelas dores que ninguém vê, aquelas lutas que parecem não ter fim. Senhor, aquilo que nós não conseguimos resolver, nós colocamos nas Tuas mãos. Aquilo que está fora do nosso controle, nós entregamos ao Teu poder. Pai, assim como aquele homem disse, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Hoje, nós também Te pedimos, fortalece a nossa fé. Onde há dúvida, coloca confiança. Onde há medo, coloca paz. Onde há fraqueza, libera força. Senhor, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita quem está com lágrimas nos olhos. Visita quem acordou sem ânimo. Visita quem está cansado de lutar. Visita quem precisa de uma resposta urgente. Assim como o Senhor ouviu Bartimeu, ouve o nosso clamor agora. Assim como o Senhor curou aquela mulher, toca nas nossas feridas. Assim como o Senhor segurou Pedro, segura a nossa mão quando o medo vier. Assim como o Senhor levantou o paralítico, levanta tudo aquilo que está paralisado dentro de nós. Pai, entra agora dentro das casas, toca nas famílias, restaura relacionamentos quebrados. Traz paz onde existe conflito, traz união onde existe divisão. Senhor, nós apresentamos também nossa vida financeira, nosso trabalho, nossos caminhos. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha caminhos que não vêm de Ti, da direção, da sabedoria. Pai, toca também na saúde,
Onde há dor, traz cura. Onde há enfermidade, traz restauração. Onde há diagnóstico difícil, libera milagre. Porque nós cremos, para o Senhor, nada é impossível. Agora, eu quero que você, se puder, coloque a mão sobre o seu coração e declare junto comigo: eu creio no Deus do impossível. Mais uma vez, eu creio no Deus do impossível. Senhor, nós declaramos nesta manhã: o medo não vai governar este dia. A ansiedade não vai dominar o nosso coração. A dúvida não vai roubar a nossa paz. Nós declaramos que hoje é um dia de resposta. Hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de milagre. Mesmo que os olhos ainda não vejam, nós cremos que o Senhor já está agindo. Pai, guarda os nossos passos neste dia. Livra-nos do mal. Protege a nossa mente de pensamentos negativos. Protege o nosso coração de sentimentos que nos afastam de Ti. Que a Tua presença vá conosco em cada decisão, em cada caminho, em cada momento deste dia. E agora, juntos, nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, se você sentiu a presença de Deus aqui, se essa oração falou com você, eu quero te pedir algo muito importante agora. Não guarda isso só para você. Clica no gostei, porque isso ajuda essa oração a alcançar outras pessoas que também precisam. E escreve nos comentários: eu creio no Deus do impossível. Escreve com fé, porque quando você declara, você está fortalecendo a sua própria caminhada. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilha essa oração com essa pessoa. Você pode ser resposta de Deus na vida de alguém hoje. E se esse canal tem sido bênção para você e você tiver condições, considere ser um apoiador. O link está na descrição. Assim você nos ajuda a continuar levando essa palavra todos os dias. E nunca se esqueça disso. Você não está sozinho. Deus está com você. E Ele nunca falha. Permaneça firme. Não termine este dia carregando o mesmo peso. Entrega, confia, descansa, porque tudo é possível ao que crê. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.